Muito bem, pessoal. Hoje vamos falar se devemos ter medo de Erling Haaland, ou como ele mesmo fala, Erling Haaland. Aí, ó, vamos lá falar sobre Haaland, sobre falar se devemos ter medo de Haaland, porque a gente vai ter medo da seleção, de uma seleção norueguesa por causa de um jogador? Pois não tem só o Haaland, só que, pô, o Haaland é a cara do time, tá ligado? E isso é uma coisa muito importante a gente dizer que, assim, os caras não estão vindo com esperança, os caras não estão vindo com expectativa. Os caras estão vindo em fazer uma boa partida e é isso e tá tudo certo, tá ligado? Os caras não estão com medo da eliminação. Por quê? Porque eles já sabem, não sabem, mas eles esperam já essa desclassificação, né? Não que eles queiram, mas eles sabem que é muito difícil deles conseguirem passar, tá ligado? Então, os caras vão jogar, tipo, mano, vamos tentar fazer o que dá, e é isso. Uma coisa que eu acho que é bom pro Brasil, porque como os caras não têm pensamento de vitória, de vencer, de se classificar, eu acho que vai ajudar um pouco a gente, vai, tipo, e a seleção vai ficar mais solta pra jogar, tá ligado? Porque os caras não vai, tipo, sei lá, não vai ser tipo igual o Japão, tá ligado? O jogo, eu espero, claramente. Mas assim, será que devemos ter medo de Haaland? Porque, mano, o Haaland, não importa o que aconteça, ele tá fazendo gol nessa Copa do Mundo. Ele não passou um jogo em branco. Ai, mas contra a França não fez gol. Não jogou, não tem como fazer gol. Então, todos os jogos que ele pisou em campo pela Copa do Mundo, ele fez gol. Pois é, rapaziada. Eu acho que é pela primeira vez, né, que um jogador que é titular de uma seleção faz gols em todos os jogos que ele já disputou na vida em Copa do Mundo. Né, que ele fez 2 gols na... Não, foi o... foi 2 gols na estreia, 2 gols contra o Senegal e fez um gol no último jogo. Então já tem 5 gols em 3 jogos, porque ele não jogou contra a França, onde a Noruega foi praticamente toda a reserva, né? Não tinha Haaland e Odegaard. Mas é isso aí, rapaziada. O que será que a gente tem que pensar nesse jogo? Porque vai ser um jogo onde o Brasil vai ter a bola, vai dominar, só que não pode ficar jogando na bola aérea, porque mano, os caras mais baixos da defesa tem 1,80 m, mano. Tá ligado? Os caras mais baixos do time dos caras é maior do nosso time. Não é, mas... Só falei que vocês têm uma noçãozinha, né? Porque, tipo, a seleção dos caras é uma seleção muito alta. Não tem como a gente fazer igual contra o Japão, que a gente ficou chuveirando, enquanto tava 1-0. Não vai dar. A gente não vai achar o Casemiro em condições de cabecear. A gente não vai achar o Matheus Cunha em condição de cabecear. A gente não vai achar o Enzo em condição de cabecear. Nem o Vinícius Júnior. A não ser se deixarem livre. Porque no alto a gente não ganha. Na disputa aérea a gente não ganha. A não ser se for no posicionamento. Que isso aí já é uma outra história. E o que eu acho? A gente tem que tentar jogar por baixo desde o início do jogo. Desde o início do jogo. A seleção dos caras, tecnicamente, é muito ruim defensivamente. O ataque é perigoso. Então, a gente não pode dar o contra-ataque pros caras. A gente não pode deixar um contra um pros caras. A gente tem que atacar, só que a nossa última linha de defesa não pode sair muito do meio de campo, tá ligado? Muito meio de campo pra frente. Porque, mano, deixar o Haaland, deixar o Odegaard livre vai ser perigo. Porque se deixar os caras marca. Se deixar os caras vai fazer gol. Então, a gente tem que jogar um jogo, mano, tem que ser um jogo estratégico, um jogo pensado. É um adversário aí relativamente fraco, comparado com a seleção brasileira? Obviamente. Só que não é uma seleção boba, não é uma seleção frágil, que qualquer coisa é gol. Não, a gente tem que jogar com calma, tranquilo. E o Haaland, por si só, não é o problema, mas é um problema. Porque ele, por si só, ele não vai conseguir pegar do meio de campo e vai atacar. Ele é aquele jogador, se deixar liberdade pros meias e pros pontas da Noruega, a bola pode chegar no Haaland, porque o Haaland consegue ganhar numa disputa de corpo de 2 jogadores e ficar livre. E conseguir receber a bola por baixo, que é o forte dele. O alto não é tão forte dele, mas ele ainda consegue dar um perigo pro alto, mesmo que a cabeçada dele não seja ali a função dele, né? Ele é muito bom por baixo, então ele tem essa qualidade também de força física muito intensa, então ele consegue ganhar, mesmo que ele não seja um cara muito rápido, que aparenta ser rápido, mas ele não é aquele cara de velocidade que vai vencer na velocidade de outros jogadores, ele, na corrida, ele vai vencer no corpo. Porque você vai deixar os caras, quando vai correr lado a lado, os caras sempre ficam assim, ó, brigando um com o outro.
E nessa briga o Haaland sempre ganha. Talvez não ganhe do Gabriel Magalhães, mas muito provavelmente ele vai ganhar do Marquinhos, do Danilo nem se fala, do Casemiro, Ave Maria, do Douglas Santos também vai ganhar se ele for pelas laterais, né? Que eu acho que não vai acontecer, eu acho que ele vai jogar mais pelo centro, porque ele sabe que se ele for pra lateral ele vai perder um pouco ali do... A não ser se a bola acabar indo pra lá e só ter ele. Aí ele vai. Mas ele é um jogador de muito perigo, a gente tem que ter noção que é o Haaland, e a gente tem que ter noção que a gente é o Brasil, a gente tem que vencer essa parada. A gente tem que construir um resultado bom, né, no primeiro tempo. 1-0, 2-1, a gente tem que sair ganhando no primeiro tempo. Porque os caras vão querer se abrir. E se os caras deixando o segundo tempo pra gente correr, a gente mata o jogo. A gente tem que fazer os caras atacar nós. Entendeu? A gente tem que fazer os caras tentar atacar nós. Porque vai liberar espaço e a gente vai conseguir vencer nas pontas com o Vini e Ryan. Por quê? Porque a gente sofreu muito com o Japão, porque o Japão ficou muito fechadinho, a gente não conseguiu correr. A nossa seleção é uma seleção de correr. Então, contra seleções que joguem, que vai pra cima, é melhor pra gente. Pra gente, eu acho que o nosso estilo de jogo é melhor, vou dizer, vai jogar contra uma Espanha do que contra uma Noruega. Tá ligado? Nosso estilo de jogo é melhor contra uma seleção mais forte do que contra uma seleção fechada. Mesmo que contra a Escócia e a Haiti a gente meteu 3-0. Mas eles tentaram jogar e eles fizeram erros cruciais na defesa. Que foi o que abriu, foram para cima depois, abriram a defesa, atacamos em velocidade e fizemos o gol. É esse onde saem nossos gols na Copa do Mundo. Jogado em velocidade. Ah, mas contra o Japão não teve gols em jogadas de velocidade. Mas pega aquele quase gol do Vinícius Júnior, onde a gente tá com a bola no meio de campo, o Vinícius Júnior recebe um pouco depois da linha do meio de campo, dá a caneta e vai em direção ao gol. Ele quase faz um golaço, né? O goleiro japonês conseguiu fazer uma boa defesa e a bola depois baixa na trave e a gente não conseguiu no rebote. Por quê? A gente jogou em velocidade. As nossas maiores chances de perigo na Copa são em velocidade. O Ancelotti gosta desse jogo em velocidade. Então, a gente tem que tentar atrair a Noruega pro nosso campo, fingir que os caras conseguem jogar e sempre deixar dois no Haaland. E fechar essa linha do Odegaard pro Haaland, né? Então é uma coisa que a gente tem que conseguir fazer, tem que conseguir parar o Haaland. Vai ser um jogo meio chato, mas a gente tem que sair do primeiro tempo ganhando. Não tem outra escolha. Primeiro tempo tem que sair ganhando. Ou então a gente vai querer de novo viver o sufoco. Viver de novo esse drama. Porque vai começar o segundo tempo, empatado, os caras vão começar a falar, a achar que dá. Pô, terminou o primeiro tempo 0-0, os caras falam, pô, dá pra passar, dá pra segurar. A gente segurou meio tempo, agora falta mais um tempo, dá pra segurar. Esse vai ser o pensamento dos caras e a gente não pode deixar os caras pensar assim. Se a gente fazer um gol, os caras já vão falar, pô, a gente tá desclassificado, a gente faz alguma coisa. Aí os caras vão tentar sair jogando e vai dar campo pra gente jogar. É isso que tem que acontecer. Comenta aí o que você acha e tamo junto.